começando. Seja muito bem-vindo a este canal, eu sou a Priscila e hoje nós vamos estar fazendo a continuação da resenha do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Se você não assistiu o anterior, por favor, assista, para nós darmos continuidade. Agora, nós vamos dar início ao capítulo 1. No capítulo 1, é falado sobre capítulo 1 do título 1, né? Que é título 1, 2 e 4, eu acho que 1, 2, 3 e 4. O capítulo 1, nesse livro que eu tenho, dessa capa aqui, ele começa na página 29. Então, tem título 1, 2, 3 e 4, isso mesmo. Então, na página 29, começa a falar sobre a lei da natureza humana. Ele dá início, o C.S. Lewis, ele dá início falando sobre o seguinte, que todo mundo já viu alguma discussão onde as pessoas falaram coisas como, eu vou falar aqui uns exemplos que ele deu. Como você se sentiria se fizessem a mesma coisa com você? Você me prometeu. Ou então, dá-me um pedaço da sua maçã, porque lembra que ontem eu te dei um pedaço da minha? Ou então, este lugar é meu, eu cheguei primeiro. E aí ele fala algumas coisas dessa. E ele deu uma explicação de como como esse tipo de comentário, esse tipo de afirmação durante uma discussão, mostra que alguém está sendo desagradado, né? No caso, a tal atitude desagradou alguma pessoa. Ele fala que, ao dizer, por exemplo, este lugar é meu, eu cheguei primeiro, você tá apelando para um tipo de comportamento que você espera que seja comum em todas as pessoas. Por exemplo, você tá na fila do banco, certo? E aí uma pessoa chega, corta sua fila e fica lá na frente. Tu vai deixar? Não. Tu cutuca a pessoa e fala, com licença, querido, eu estava aqui antes. E aí a reação da pessoa, comumente, é falar, desculpa, eu não vi. Ou então já querer partir pra briga e agressão, xingamento e gritaria. Mas o certo, né, é essa sua reação de falar, ei, esse lugar é meu. Ou você me prometeu. Você tá apelando para um tipo de consenso, um tipo de ideia que você espera que todo mundo tenha, de entender que por você estar ali primeiro, porque você chegou primeiro, a preferência é sua. Então, o intuito dessa discussão que você iniciou com a pessoa, né, ou você presenciou, né, você viu, pra dizer que tá fulano tá errado. A pessoa tá errada. Se você diz, eu tava aqui primeiro na fila, você tá querendo dizer o que pra outra pessoa? Que ela tá errada porque ela cortou a sua fila. É isso que você tá querendo dizer, de fato. Gente, eu fico olhando pra cá, mas eu vou tentar olhar pra cá. Tentando. Então, você tá tentando mostrar pra pessoa que ela está errada e que você está certa. Ou então, a pessoa está tentando mostrar pra você, né? No caso, o contrário. Então, o que acontece? Tanto a pessoa que está errada ou certa aí, né, nesse caso, nesse exemplo que nós demos, nesse exemplo que eu dei, ela tá tentando mostrar que crê em uma regra de justiça, uma lei. O que você espera de alguém que te prometeu algo? Que a pessoa cumpra. É o que se espera de alguém que faz uma promessa. Então, você crê num padrão que aí, no caso, é de cumprimento da regra, da lei. E aí a gente não tá falando sobre a nossa Constituição, por exemplo. Nós estamos falando de acordo pessoal. Marido e mulher, quando se casam, eles têm uma promessa aí de fidelidade, por exemplo. Então, você espera que o seu parceiro não te traia, ou namoro, noivado, você espera do seu parceiro que ele não te trata, que essa é uma regra que acho que não precisa ser explicada muito bem. Todo mundo espera que não seja traído. Eu, pelo menos, acho isso, né? Já pensou você? Eu não espero ser traído mesmo. Essa lei entre certo e errado, que nós esperamos que as pessoas tomem, né, que é um senso comum entre todos, ela era conhecida como lei natural. Hoje, nós
a maior parte das vezes que você escutar sobre lei natural, você pesquisar na internet, vai falar sobre a lei da gravidade, leis químicas, a lei da física, da gravidade física, né? Biologia, tem várias coisas que tem lei. Mas alguns pensadores antigos, né, C.S. Lewis menciona, eles acreditavam que assim como nós somos controlados pela lei da gravidade, né? Você pula, na hora que você pula, você volta pro chão. Né? Se eu jogar esse livro aqui, pá, ele cai. Lei da gravidade. Assim como nós somos controlados pela lei da gravidade, nós temos uma lei que governa as nossas ações, os nossos pensamentos, que controla o nosso corpo, nós temos esse consenso, no caso, ter um senso comum do que é certo e do que é errado. Aí ele pega e fala assim, né? Mas tu pode falar que existiram várias civilizações e dentro dessas civilizações elas tinham consensos completamente diferentes do que é certo e do que é errado. Em algumas civilizações era normal o cara ter várias mulheres, casar com várias mulheres. Em outras civilizações era normal oferecer seus bebês aí, os seus filhos, as suas crianças para um deus chamado Moloch. Aí você vai falar que cada nação adora um deus diferente, que tem ritos diferentes e coisas do gênero. Ou na nossa atualidade, né? Que cada país tem leis diferentes, seguem ritos diferentes. Só que se ele fala que se nós analisarmos bem, nós encontraremos padrão nessas sociedades. No sentido de que, por exemplo, eu acredito que em todas as civilizações que já existiram, inclusive na nossa, não há orgulho em fugir de uma batalha. Por exemplo, se o Brasil entrasse em guerra e você ou eu, né, tivéssemos que ir pra guerra. Aí, no meio da guerra, eu paro e penso, nossa, a gente vai perder. Acho melhor eu voltar pra minha casa. Aí eu chego na minha casa, aí minha mãe, meu pai, minha família olha e falam, ué, mas você não tava na guerra? Aí eu falo, não, eu tive que fugir do campo de batalha. A gente, obviamente, ia perder. Aí você posta lá na sua rede social, gente, eu fugi, eu deixei. Não façam isso em caso de guerra, tá? Porque é o único estado onde é a única hipótese onde o nosso país tem pena de morte, viu? Tem pena de morte pra quem abandona a guerra. Não faça isso. Então, assim, você não sairia compartilhando em toda a tua direita. Gente, eu fugi. Ninguém se orgulha disso em nenhum local. Ninguém vai falando, gente, eu fui esperto, eu fugi. Porque isso não é visto de forma boa. Da mesma maneira, por exemplo, você trair todas as pessoas que foram legais com você trair a confiança delas. É você enganar todo mundo. Imagina só, no seu trabalho, todo mundo é legal, te cumprimenta, te trata como uma pessoa normal. Você já ganhou presentes muito decentes, o seu chefe quer uma promoção, e aí você decide enganar todo mundo e, sei lá, você tendo acesso à informação das pessoas, você pega as informações delas e compra várias coisas no CPF. Você não vai sair por aí falando isso. Além de ser crime, você não se orgulha do que você fez. Tipo, e aí fulano, e aí ciclano, beltrano, vou postar aqui no Twitter. Ai, gente, eu enganei todo mundo. Eles foram muito trouxas, porque eles foram muito legais comigo. Eles fizeram tudo por mim, pra me aceitar, pra me fazer ser incluído. E mesmo assim eu fui lá e enganei todo mundo, roubei todo mundo. Não, ninguém se orgulha disso. Por exemplo, da poligamia. Tem muitos lugares que o homem casa com várias mulheres, né? A gente sabe, principalmente no Oriente, sustenta várias mulheres, ou aqui no Brasil, que juridicamente falando, eu acho que ainda não tem uma lei que dê isso, talvez se estenda para união estável, mas aí eu teria que dar uma olhada para ver se de fato se estende para união estável, a poligamia, mas no caso, tem essa discussão, pode existir sobre ser certo ou ser errado, mas todo mundo tem um consenso de que um homem não pode ter todas as mulheres que desejar. Por exemplo, o cara tá andando na rua, aí ele olha, vê uma criança, uma menina e fala, eu quero. Aí ele tá andando mais pouco, vê uma senhora de idade, aquela ali também quero. Aquela ali, ó, casada, não ligo pra que é o marido dela, eu quero também. Então, todas as sociedades, em todos os locais do planeta Terra,
em todas as civilizações que já existiram, todo mundo tem um consenso de que não se pode desejar e ter, de fato, todas as mulheres que se quiser. Além do mais de não ter alcance, né? No sentido de conhecer todas as pessoas que existem no mundo. Então, há um consenso, por exemplo, padrão que 2 mais 2 é 5. Não, 2 mais 2 é 4. Então, aí, no caso, calculadora, né? O cálculo. Então, ele fala que todo mundo, independente do lugar que esteja, acaba sendo forçado a aceitar que existe um certo e o errado. A questão que fica é... Ele fala assim... então, no caso, todos os países, em todos os lugares, em todas as civilizações, as pessoas carregaram esse senso de dever, de moral, de que uma coisa é certa e uma coisa é errada. Por mais que modifique o senso, mas todo mundo carrega esse senso. E ele fala que, então, o que acontece conosco é que, de fato, nós não conseguimos observar a lei de fato. Ele coloca assim, ó, nenhum de nós observa a lei de fato. Se houver, aí ele começa falando sobre exceções e tudo mais, mas o que ele quer dizer é que por mais que nós saibamos que algo é certo ou errado, nós apenas sabemos aquilo. Vou dar aqui um exemplo para poder facilitar o entendimento. Você chegou do seu trabalho cansado, e aí você tá irritado com algumas coisas, aí você é rude com a sua esposa, aí você tá ansioso, você não consegue dar atenção pros seus filhos, você tratou mal a pessoa do telemarketing que só tava trabalhando, ligou pra você pra poder fazer o trabalho dela e mesmo assim você tratou mal o atendente do caixa. Então, ele começa a explicar que por mais que nós saibamos, porque você fica com aquele negócio, nossa, eu exagerei, né? Eu não precisava ter feito isso. Todo mundo, em todos os lugares, tem essa sensação de, nossa, eu exagerei, eu poderia ter feito diferente, ou algo no meu passado eu poderia ter feito de outra forma. Aqui eu não tô falando de gente com problema de transtorno de personalidade, que aí é um psicopata, narcisista, essas paradas aí. Esse pessoal, não estou falando sobre gente comum. Então, nós carregamos esse senso dentro de nós que nós poderíamos ter feito algo diferente. Isso quer dizer, nós sabemos que estamos errados. Aí, no caso, ele cita assim, né? Que ao observar esse fato, nós vamos querer inventar alguma desculpa. Ah, mas eu tava cansado. Ah, mas eu tava ansioso, mas eu nem percebi o que eu falei. Ah, mas não foi tão rude, eu não fui tão rude. E aí ele pega e fala assim, na página 35. A verdade é que acreditamos tanto, sentimos a regra da lei nos pressionando de tal forma que não conseguimos encarar o fato de que estamos quebrando-a e, consequentemente, tentando fugir da responsabilidade. Você acaba percebendo que é somente para o nosso mau comportamento que damos explicações. Então, ele fala, nós sentimos o peso do nosso mau comportamento, mas nós inventamos desculpas para este mau comportamento. E aqueles comportamentos que nós consideramos bons, que nós nos orgulhamos, nós atribuímos a nós mesmos. Mas quando o comportamento é mau, nós queremos fugir da responsabilidade e terceirizar esse comportamento. E aí ele encerra o capítulo falando que ele quer destacar 2 pontos. Primeiro, que os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente fazê-lo. Em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Então, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, as pessoas elas têm esse senso de que há algo certo e há algo errado, que elas devem fazer ou não fazer, mas elas não conseguem, em sua totalidade, fazer o que é certo. E ele fala, em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Eles conhecem a lei moral, mas a transgridem.
Então, é isso. Nossa, aqui eu fiquei um pouco reflexiva. Nós conhecemos a lei moral, mas nós transgredimos. Nós temos o certo, mesmo que tenha sido ensinado pelos nossos pais, pelos nossos avós, culturalmente, politicamente, nós temos o certo em nós e ainda assim inventamos desculpas para fazer o errado. Ai, tava cansada. Ai, nossa, nem foi tão assim. Que tenso, né? Mas é isso, espero vocês. Até a próxima.